E se temos sido vistos dessa forma, eu hoje coloquei no Google, os evangélicos são. E olha o que aparece de sugestão de completar. Os evangelhos são preconceituosos, os evangelhos são protestantes, sob sentido histórico. Por que os evangélicos são chatos? E por que os evangélicos são tão chatos? Me dá vontade de chorar com isso. Me dá um sentimento assim, de dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Por causa de alguns temas específicos, tem se levantado militâncias e um ódio, junto com essas militâncias da nossa parte, de partes também de outros lados, de direitos humanos e de uma série de coisas. E existe hoje um ódio de evangélico, que alguns têm encarado como, isso é perseguição, porque estamos fazendo a coisa certa. Não, isso é falta de amor. Porque não temos defendido o que cremos em amor. Temos defendido o que cremos com arrogância, com imposição. Temos defendido o que cremos muitas vezes da pior forma. Em outros tons, de outra cor, e não com tons de laranja. Quando eu olho para a igreja de Atos, isso me impressiona, porque a gente já tem uma tendência de achar que isso é perseguição, a gente está sendo perseguido. Mas quando eu olho para a igreja de Atos, lá em Atos 2, 47, diz que aqueles irmãos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Aqueles irmãos louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos fala dessa igreja que nós chamamos de igreja primitiva, que nós chamamos da primeira igreja, como uma igreja que partia o pão todos os dias na casa, no templo, como uma igreja que estavam juntos, dividindo tudo, repartindo suas necessidades, repartindo os bens uns com os outros, uma igreja que todos os dias refletia na doutrina dos apóstolos, e uma igreja que caía na simpatia de todo o povo. E que todos os dias o Senhor ia acrescentando àquela igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas eles caíam na simpatia de todo o povo. Aquela igreja conseguia viver o evangelho de uma forma tão simples e profunda, que as pessoas, o povo, olhava para aquele povo, que se dizia povo de Deus, e tinha simpatia por eles. Eles cumpriam sua missão de fato. Eles viviam o que de fato importa para o evangelho. A igreja primitiva era uma igreja que, quando tinha guerra e os soldados inimigos eles eram feridos dentro do território, eles acolhiam soldados feridos dentro de suas casas e cuidavam dos soldados inimigos. Eles faziam constantemente festas e eventos para ajudar os necessitados. Uma festa chamada como Festa Ágape, era uma festa que acolhia todas as pessoas que não tinham o que comer. Eles cuidavam dos feridos, eles cuidavam das viúvas, dos órfãos, eles amavam as pessoas. Parece não existir uma tensão ideológica, parece não existir uma tensão doutrinária, porque existia algo mais importante a se preocupar e a viver em torno do evangelho, do que Cristo tinha feito, do que tinha vivido, do que representava para eles. E este povo caía na simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O que me parece que quanto mais nos afastamos do amor, menos simpatia nós temos. Quanto mais nós nos aproximamos do amor, mais simpatia nós recebemos das pessoas. Uma vez que iniciamos um trabalho aqui com essa comunidade hoje tem olhado para a gente com simpatia. Porque nós temos amado. O amor, ele produz simpatia. Dizer, mas esses mesmos cristãos foram perseguidos, por estruturas de poder. Foram perseguidos por estruturas de poder. Foram perseguidos por Nero. Foram perseguidos por uma estrutura que se sentiu ameaçada por este amor. E essa perseguição, sim,
é sim resultado de anunciar o Evangelho. Quando estruturas de poder, elas são ameaçadas pelo amor. Mas quando nós somos perseguidos porque não temos amado, porque não temos tolerado, porque temos sido arrogantes, essa perseguição, ela é justa e necessária, para que possamos quebrar nossa cara e nos tornarmos mais em tons de laranja. A igreja caía na simpatia de todo o povo. Como é que seus amigos lhe definem? Como é que seus colegas de trabalho te definem? Como que as pessoas que não gostam de você lhe definem? Porque quando vivemos o Evangelho de fato, digo a você que até mesmo as pessoas que não gostam da gente ficam constrangidas em falar alguma coisa da gente. Como que as pessoas lhe definem? Que tipo de cristão você seria aqui colocado? Como no argumento e na palavra de quem aqui? Esse pessoal aí não quer compromisso com nada, esse pessoal que está falando aí é um bando de subversivo, é gente que está querendo viver de qualquer jeito, que não está nem aí para Deus, é gente que nem crê em Deus, eu vou ouvir isso daí, vamos, porque são pessoas que Deus ama e nós temos nos afastado delas. Com nossa postura. E aí, meus irmãos, sabe de uma coisa? Eu vou falar aqui de 3 coisas. Eu não queria que essa abordagem fosse comportamental. Porque não adianta ser uma abordagem comportamental. Ela precisa ser uma abordagem que vá no âmago do sentimento que está dentro do seu coração, que pode estar gerando esse comportamento. Não adianta falar do comportamento. Se eu não falar do que é que leva, muitas vezes, os evangélicos a assumirem posturas como as posturas que assumem. Existem alguns sentimentos dentro do coração. E aí assim, a gente se sente aqui muito à vontade de falar dos evangélicos. Por quê? Porque nós somos evangélicos. Eu não estou falando de nenhuma religião diferente da minha. Eu estou falando da minha, em tese da minha, né? Eu às vezes fico me questionando se eu sou mesmo. Mas, em tese, eu estou falando da minha. Porque, em tese, a gente está na Igreja Batista, que está ligada ao movimento protestante, que é chamado de evangélico no Brasil, então a gente é evangélico. Ou não. Não sei, eu fico às vezes em busca de um outro nome, sabe? Fico querendo meio que rejeitar esse nome e dizer, não, eu não quero ser confundido com isso. Ao mesmo tempo, são meus irmãos. E eu amo esse povo, tenho que amar também. Porque eu não vou deixar de amar o radical, vou deixar de amar o cara que bota o dedo na cara, que fala com arrogância. Eu não vou deixar de amar. Eu vou ter que amar esse cara também, porque senão eu não estou sendo sincero, não estou sendo verdadeiro. 3 sentimentos. 3 sentimentos. E aí, nosso desafio hoje é sair daqui assim. Eu preciso tirar isso do meu coração. Não é dizer, eu preciso agora agir assim. Não adianta. Você precisa tirar o sentimento do seu coração, o seu comportamento vai mudar. Você precisa tirar o sentimento. São três sentimentos que a gente tem, que eu vou abordar hoje. Próximo domingo eu vou falar sobre a Bíblia e de que forma a gente pode ser uma postura laranja diante das Escrituras. Depois eu vou falar sobre verdade, sobre absolutismo, falar sobre um bocado de coisa aqui, não sei como é que vai ser não. Mas vamos ver esses 3 sentimentos. E o primeiro desafio é seja laranja, tirando o sectarismo do coração. Seja laranja, tirando o sectarismo do seu coração. Tirando essa tendência que você tem de querer dividir quem é e quem não é. Quem vai e quem vai. Esse discurso tão forte no nosso meio de quem vai e de quem vai, entenderam? Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Esse discurso tão forte em dizer que quem é e quem não é. E usando o discurso de Jesus, analisando todos os frutos para determinar se aquela árvore é boa ou não. De definir quem está conosco e quem não está conosco. Quem é por nós e quem é contra nós. E de separarmos de uma forma muito forte. E de muito categórica e muito definida, numa linha parece muito clara. Aos olhos de quem faz essa divisão, quem é e quem não é. É só nós que fazemos isso? Não, Jesus encontrou isso no meio de seus discípulos. Lá em Marcos 9, disse João, mestre, João, discípulo amado, tá? Mestre, disse João,
vimos um homem expulsando o demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Jesus olha para João e diz: não o impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Você percebe a tendência aqui de João? A gente está aqui no grupinho. Tinha uma pessoa ali, viu uma mulher que falou aqui? Que ela disse o quê? Que quem não vai para a igreja é porque não crê em Deus. Se você está 3 domingos sem vir, você está 3 domingos sem crer. É mais ou menos isso. Quem não crê, quem não vem à igreja é que não crê em Deus. É como se não existisse fé fora da igreja. Daquilo que a igreja que a gente está falando é isso aqui. Como se não existisse fé em qualquer outro lugar. E nós definimos com tanta categoria isso, que olhamos e dizemos: mestre, nós estamos aqui, e a gente escutou ali de um cidadão ali, que não é dos nossos, mas que tem expulsado em teu nome. Quer que a gente vá lá dar uma segurada neles? Que a gente vá lá mandar eles calar? Como se fosse o próprio demônio, cala-te. Jesus diz: não impeçam. Não impeçam. Jesus estava ali muito menos preocupado com a circunstância, mas muito preocupado com o sentimento que estava no coração de João. Depois a igreja vai brigar para saber quem é de Paulo, quem é de Apolo. Ela vai brigar para saber se tinha que ser só judeu, ou se podia abrir para quem não era judeu. Ela vai brigar depois para definir o que é que as pessoas tinham que fazer, se tinha que fazer circuncisão, se não tinha que fazer circuncisão, se podia continuar comendo carne sacrificada ou não, se tinha que parar, porque não parece que a gente está preocupado o tempo todo em saber o que é que divide a gente, o que é que une a gente, e de estabelecermos essas separações. E Jesus diz: não impeçam, não impeçam. Eu queria soltar um outro vídeo para vocês. Preste atenção até onde vai o absurdo das nossas posturas. Vai lá, Marquinho. Stop! Please! Don't jump! Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Meu povo, o negócio é sério. Deu para ler aí? Deu? Ficou muito embaixo a legenda, não foi? Acho que o pessoal daqui talvez não tenha lido não, mas sabe tudo falar inglês. O negócio é sério. Quero ver se é Batista, você é da reforma de 1900 e tanto, de 1900 e tanto. 1900 e tanto. Encontrou uma discordância, não está com a gente. Como é que vai ser no céu, hein? Vocês acham que só vai o povo que pensa tudo igual? Vocês acham que vão estar só os evangélicos lá? Tem até uma piada que eu gostaria de adaptá-la. Chega uma pessoa que não é evangélica no céu e na hora de passar, vamos passar calado aqui. Mas por quê? Não, porque tem essa ala aqui, a ala dos evangélicos, e eles pensam que estão sozinhos aqui. Vamos passar bem devagarzinho, deixa eles aí, porque eles são felizes achando isso. Se não é evangélico, não está salvo. Precisa converter. É dos nossos ou não é dos nossos? Vocês percebem, pessoal? Jesus bateu muito nisso. Foi o que Jesus disse. Você estava querendo fazer a separação de quem era e quem não era.
Aí Jesus diz, olha, não tentem separar o trigo do joio. O joio era o quê? Era aqueles que não eram salvos, que estavam misturados com o trigo. Ele, não façam isso. Porque se vocês forem arrancar o joio do meio do trigo, vocês vão arrancar trigo junto. Não façam isso. Isso não é papel de vocês e vocês não têm como avaliar quem é e quem não é. Isso é papel meu e no dia do juízo final. Então, não façam essa divisão. Não tentem separar o trigo do joio. Não julgue a experiência do outro e dependendo do que você julga, você define se ele está para lá ou se ele está para cá. Percebe, irmãos? Todos somos iguais. Todos somos iguais. Deus ama mais quem é evangélico do que quem não é evangélico? Deus ama todas as pessoas. Deus ama a pessoa que não crê nele do mesmo jeito que ele ama você. Deus ama a pessoa que não crê nele do mesmo jeitinho que você é amado por ele. E o nosso papel é amar essa pessoa, mesmo sem concordar com os argumentos dela, mesmo pensando diferente, mesmo tendo a nossa verdade, e olharmos e dizermos, espera aí, mas eu tenho que lhe amar. Amar a pessoa não significa concordar com ela. Nós achamos que se caminhamos junto com fofoqueiros é porque nós aceitamos a fofoca como coisa boa. Se nós caminhamos junto com pessoas que fazem sei lá o quê, a gente acha que porque está junto é porque concorda. Não. É não. Temos uma tendência de banir, de separar, de afastar. Não é essa a proposta do Evangelho. Nós temos, eu vou tirar o nós. Aquele que crê tem as mesmas necessidades do que não crê. Ou que crê não fica triste. A gente às vezes não se coloca no ar assim de nós somos melhores. Todo grupo tem uma tendência, parece que humana, de se sentir melhor do que o outro. Ah, mas eles também acham que é melhor do que a gente, não tem problema. A gente sabe que a gente não é melhor do que eles. A gente sabe que a gente não é melhor do que ninguém. E a gente tem que parar de falar desse negócio de quem é e quem não é. Vocês já perceberam que aqui na Candeias, eu particularmente acho que todo mundo que fala aqui, a gente não usa a coisa o não crente, você que não é crente, a gente não usa isso. Porque é como se nós estivéssemos separando o auditório e quem é crente e quem não é crente, isso não faz sentido. Como se nós estivéssemos separando e a pessoa está ali, não, eu sou, não sou, eu sei lá quem é e quem não é. Às vezes a própria pessoa não sabe. Esse sectarismo muito forte, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Nós temos hoje um ponto de tensão muito forte entre a sociedade e os evangélicos que tem a ver com a homossexualidade. Isso é um ponto de tensão muito forte. E ter uma postura equilibrada diante dessa situação, ser equilibrado, ter uma postura sociável, ter uma postura amigável, ter uma postura... É um desafio de ser laranja, é um desafio enorme. Enorme. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que o mundo religioso, ele trata o homossexual como os religiosos da época de Jesus tratavam os leprosos. Eu digo que no contexto religioso, os homossexuais têm sido encarados como os leprosos do século 21. Porque qual era a postura dos religiosos com os leprosos na época de Jesus? Era o quê? De que eles tinham que ficar? Eles tinham que ficar o quê? Separados. Quando alguém achasse que tivesse curado, ele tinha que ser analisado pelo sacerdote. E o sacerdote é que ia dizer se aquela pessoa podia ou não ser reintegrada ao convívio com os normais. Vocês percebem? Eu não estou comparando a homossexualidade com lepra. Eu estou comparando a postura que os religiosos tinham com os leprosos. É muito parecida com a postura que hoje os religiosos têm com os homossexuais. Eu
Estou comparando a postura. Não estou comparando lepra com homossexualidade. A postura. Trata-se como lepra. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque não podemos tratar desta forma. Nós temos em nossa igreja muitas pessoas homossexuais. Nós temos várias pessoas aqui que são homossexuais. E eu amo profundamente cada uma delas. Eu posso, na minha convicção pessoal, entender e continuar pensando como eu penso, de não entender isto como um caminho de Deus, no sentido de que não foi o que Deus projetou. Mas a daí, eu julgar a experiência espiritual da pessoa, a salvação da pessoa, ou me afastar dela porque não está fazendo algo da forma como eu concordo, isso é sectarismo, isso é algo que nós devemos nos afastar. Pararmos de olhar como ameaça. Eu fui no ponto da questão porque eu lembro de John Burke, que escreveu o livro Proibir a Entrada de Pessoas Perfeitas, que ele diz: teste a tolerância de uma igreja ao perceber como ela se relaciona com os homossexuais. É um termômetro para você saber como que essa igreja se relaciona com isso. Como essa igreja se relaciona com isso. E alguns fingem que aceitam, mas no fundo, estão esperando o tempo de colocar a faca nos peitos para dizer: você tem que mudar. Você já está aqui há tanto tempo, se você não mudar, você precisa sair. Ou é porque você não é crente, ou é porque você não é evangélico, ou é porque você não tem um encontro com Deus, ou é porque você... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não podemos agir dessa forma. Esse sectarismo é como se a gente tivesse uma tendência de sair separando uma coisa da outra. E Jesus não se afastou de leprosos, Jesus se aproximou deles. Mais uma vez, não estou comparando homossexualidade com lepra, mas estou falando que os religiosos têm tratado a homossexualidade como se fosse uma lepra. E ela não é. Ela não é. Temos respostas absolutas a respeito do caminho que vamos seguir? Não temos. Não temos. Absolutas, no sentido de dizer não. Como é que você faz? Como é que você faz quando você tem uma realidade chegando para você e nós tratamos isso como? Excluímos, colocamos a faca nos peitos, diz que tem que mudar a fina força de qualquer jeito? Não. Precisamos ser sociáveis, amáveis, tolerantes, entusiásticos, convidativos, estimulantes. Eu dei um exemplo daquilo que é o calcanhar de Aquiles, para que você possa, a partir disso, fazer com todo o resto. E eu puxei esse exemplo propositadamente, para que você faça com todo o restante. Com todo o restante. Qual tem sido o nosso olhar para as pessoas que têm uma caminhada diferente da nossa? E como nós temos julgado essa caminhada, definindo quem é e quem não é. Está claro, irmãos? Está claro? É uma realidade que... Eu estou perguntando se você concorda, estou perguntando se está claro. Está claro o sentido de que a nossa postura precisa ser diferente. Se nós tirarmos o amor, esquece. Você não está servindo a Deus. Se você acha que está servindo a Deus, lutando pela verdade de Deus sem amor, digo a você, como disse Bonhoeffer, você está a serviço de Satanás. Porque sem amor, nós não estamos servindo a Deus. Nós precisamos do amor. Vamos para o próximo. Nunca vi vocês tão calados. Seja laranja, tirando a vaidade do coração. Sabe o que é que dá às vezes assim um abuso das pessoas em relação a gente? É a nossa pompa. É a nossa postura de... A gente vive uma realidade de um tempo para cá meio imperialista.
de que ser evangélico e ser filho do reino é você viver como nós somos uma geração especial. Começou-se um discurso de um tempo, de uns 20 anos para cá, de que somos uma geração especial e que Deus vai fazer algo maravilhoso no meio. Isso é uma cabeça tão pequena. É como se você estivesse nem olhando para a história e definindo que somos uma geração escolhida. Nessa geração, Deus vai fazer uma coisa tremenda. É como se nós olhássemos para todas as outras gerações, para toda a história do cristianismo e disséssemos assim: esse é o nosso tempo e somos nós que vamos fazer algo que na história nada vai se comparar a isso. É meio que uma mistura de entusiasmo com arrogância, soberba e orgulho. Vocês percebem a mistura? Há uma coisa assim de somos a igreja que vamos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha o que estava no coração de Tiago e de João. Marcos 10. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Chegaram para Jesus: Jesus, é o seguinte, vou te pedir uma coisa, tu faz? Aí Jesus: rapaz, não sei o que você vai pedir, né? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Os dois discípulos de Jesus. Jesus, a gente quer te pedir uma coisa. Quando chegar lá na tua glória, sabe o que eu quero? Eu de um lado e meu irmãozinho do outro. O Senhor no trono da glória, eu de um lado e o outro do outro. Vamos fazer uma nova trindade, Jesus. Vamos boicotar a doutrina da trindade. Agora não vai ser mais Pai, Filho e Espírito Santo. Vai ser Jesus, Tiago e João. E a gente tem muito evangélico e muita gente que vive a fé como se fosse a quarta pessoa da trindade. Ou querendo estabelecer uma outra nova ordem. Porque a palavra fala que quem vai estar à direita do Pai é Cristo. Ele diz: Jesus, quando tu chegar lá, olha, a gente quer um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Como se Jesus dissesse: bobinhos. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Tipo assim, vocês estão achando que vocês são quem? Vocês estão achando que vocês são quem? E eles disseram: podemos. Responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. De uma outra forma, né? Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. No 41, e aí me chama a atenção o versículo 41, quando ele diz: quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Os outros 10, quando souberam disso, fizeram o seguinte: como assim Tiago e João querem sentar ao lado direito e esquerdo de Jesus? Que absurdo! Por que não eu? Ele não está dizendo: rapaz, que galera pretensiosa. Não, ele está dizendo o seguinte: não, por que eles dois? Por que eles dois? Quem é que vai ser o líder? Quem é que vai ser o pastor? Quem é que vai receber o investimento? Quem vai fazer o quê? Qual é o ministério que vai ser mais abençoado pelo trabalho? Quem é que vai receber a bênção maior? E a gente fica medindo espiritualidade por bênção. E fica trabalhando numa realidade de vaidade. Isso dá nojo. Isso dá nojo, porque como é que a gente pega o evangelho de Jesus Cristo, que nasceu numa manjedoura, que viveu o que viveu, que padeceu o que padeceu, e transforma nisso? Como é? Como é? Não dá. Não dá. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos tirar a vaidade do nosso coração. Tirar total. Porque Deus resiste aos soberbos. Mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste
Meus irmãos, a palavra resistência significa repúdio. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Que sejamos humildes e que tiremos a vaidade do nosso coração. Por último, meus irmãos, seja laranja, tirando o ódio do coração. O ódio, tirando o ódio do coração. Pastor, mas ninguém aqui tem ódio, não, a gente é crente. Mas não é o que a gente tem visto no discurso muitas vezes. Nós precisamos tirar o ódio do nosso coração. E de fato sermos conhecidos por pessoas que amam. Olha o que Jesus passou aqui com esses discípulos, viu? Porque eu vou te dizer uma coisa, se os 12 que foram escolhidos por Jesus era desse jeito, você imagina a gente, né? Que nem caminhar de fato assim, carne, encarnado, Jesus encarnado, a gente caminhou, né? Então a gente olha para o meio assim na congregação e diz, meu Deus, quantos Tiagos e João nós temos aqui? A esperança é que João se tornou discípulo amado e se tornou um líder que entendeu o evangelho de um jeito. Quando você vê a sua carta, que transformação. É você olhar para Tiago e perceber Tiago fazendo um ministério também fantástico. Aí nesse momento, sim, há esperança. Mas o que acontece aqui? Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus estava perto já de partir para a glória, depois de ressuscitar. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano, que tinha uma rixa entre judeu e samaritano, antiga, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para esse pessoal que está indo para Jerusalém, está passando aqui por dentro, vamos receber não. Versículo 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Estão percebendo aqui? Que alma cebosa desses discípulos. Você quer, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Acho que Jesus dá assim um negócio assim, Jesus olha assim para o povo e disse, voltando, repreendeu, e como se fosse assim, vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, não? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Como diz o rapaz, que ódio é esse? Vocês querem destruir o povo? Vocês querem orar para descer fogo, para queimar o povo da cidade? Vocês querem fazer juízo? Vocês não sabem de que espírito vocês são, não? E de que eu vim? Não foi para destruir os homens, não, foi para salvá-los. Percebe, irmãos? Mas o que é que às vezes a gente percebe? Um ódio. É um ódio. Mas como eu tenho ódio de quem não crê no que eu estou falando. Como eu queria pedir para descer fogo agora. Há um ódio na maneira de anunciar o evangelho. É como se tivesse um sarcasmozinho, dizendo assim, você não vai crer não? Vai não? Pois um fogo do céu será derramado. O cara se converte na hora ali, ele vai na... Pai, eu vou só por garantia. Concordo com o que esse cara está falando, não, mas por garantia, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo Jesus, eu não estou sentindo amor, mas eu estou com medo que estão me pelando e eu vou aceitar esse negócio. Teve uma história, e eu vou falar, sem falar o nome da pessoa, para que você, porque no meu interesse não é falar o nome da pessoa, é pegar esse sentimento, para que você possa vigiar contra esse sentimento no seu coração.
pastor que pregando. Quem já viu sabe quem é. Quem não sabe também não vou ajudar a saber quem é não. Que pregando disse, falando de John Lennon. Quem já viu essa história do pastor pregando falando de John Lennon? Levanta a mão. Ótimo, poucas pessoas. Não vou dizer o nome. Ele, pregando sobre John Lennon, disse o quê? John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos do que Jesus, mais conhecidos do que Jesus. Ele disse isso. Mas certo dia, porque de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Certo dia, ele estava na calçada e ele foi assassinado com 3 balas. 3 balas. 3 balas. E naquela hora de chegar onde ele estava ali, tirar o negócio, e aí, John Lennon? Diz agora o que você disse. Pois digo a você que você morreu com 3 balas, uma em nome do Pai, a outra em nome do Filho e a outra em nome do Espírito Santo. Meus irmãos, isso não é piada. Isso é um púlpito. Isso é um púlpito pregando o evangelho. Mas há ódio nisso. Pastor, você não está julgando? Não estou, e Deus me perdoe. Eu prego a graça mesmo, estou salvo. Quem não pode julgar é ele, que diz que se não fizer tudo certinho vai para o inferno. Eu posso, que eu tenho a graça. Estou julgando? Não, eu estou vendo o discurso, está na cara o ódio. O pessoal dizer que Deus está lá do alto e Deus diz assim, Deus olha para aquela situação e diz, ah é, bichinho? Está achando que é mais famoso que Jesus? Vai morrer. Vocês acham que esse é o sentimento de Deus? Vocês acham que Deus não amava John Lennon? Vocês acham que Deus amava o John Lennon mais ou menos que você? Mais ou menos. Igual. De que ele morreu com uma bala em nome do Pai, a outra em nome do Filho, a outra em nome do Espírito Santo. Se Jesus, quando vai lá o Pedro com a faca, ele diz, guarda essa faca, rapaz. Não é possível, estou indo morrer agora, tu ainda não entendeu, Pedro. Cortou a orelha do cara? Não é para cortar a orelha do cara. Pegou a orelha do cara, passou o super bonder do céu e colou a orelha do cara. E disse, não é para cortar a orelha do cara. Esse sentimento está no seu coração. Ele não vai frutificar evangelho. Ele vai frutificar outra coisa. E se mata muito por religião, se briga muito por religião. E se a gente não for revestido do amor, do verdadeiro evangelho, a gente não vai conseguir amar ninguém, nem fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Nenhuma na vida de ninguém. Em resumo, só é evangelho quando há amor. E quando houver amor, nós estaremos caindo na simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor irá acrescentar à igreja aqueles que vão sendo salvos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. E que nós tenhamos a nossa vida, tons de laranja na nossa postura como cristão. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora. Queria que você fizesse a oração de Davi. Quando Davi diz, Pai, sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É você agora, sem estar preocupado em argumentar, em contra-argumentar, simplesmente de uma forma sincera, se coloque diante de Deus e diz, Deus, vê se há no meu coração algum desses sentimentos e retira-os em nome de Jesus. Tira o sectarismo, essa mania de separação, tira do meu coração a vaidade, tira do meu coração esse ódio. Me faz um cristão que seja conhecido pelo amor. E Jesus disse, vocês estarão, diz para os discípulos, vocês vão amar
E é quando vocês amarem que vocês serão reconhecidos como meus discípulos. É quando vocês estiverem amando que o mundo vai olhar para vocês e vai dizer: estes são discípulos de Jesus.